da Francilene, né? Eles sempre tiveram esse desejo no coração deles de comprar o terreno da igreja e de não mais pagar aluguel. E Deus honrou a fé deles e o trabalho dos irmãos também, porque a gente só não faz nada, né? É a união, cada um ali, unidos mesmo, dando as mãos, e Deus trabalha, né? E que Deus continue abençoando e prosperando de forma poderosa este lugar. Eu creio que Deus vai continuar fazendo e trabalhando mais e mais aqui na vida de cada um de vocês. Amém. Vamos orar, né? Senhor Deus e Pai, queremos te agradecer por este culto, Senhor. Já podemos sentir a tua presença em cada louvor, em cada oração, Senhor, que foi entoada neste lugar. Pai, agora te apresento a vida do Alan, Senhor, que tu venha usar ele de forma poderosa, que não venha ser ele, Pai, mas que venha ser o teu Espírito Santo, Senhor, usando a vida dele, Pai. Que o Senhor venha, Jesus, falar a cada um de nós que estamos aqui, Pai, porque nós não queremos ouvir ao homem, nós não queremos ouvir, Senhor, quem está aqui na frente, mas nós queremos ouvir aquilo que tu queres falar para nós, Senhor. Pai, os dias aqui neste mundo, Senhor, a cada dia que passa, Senhor, está ficando mais difícil para a tua igreja. Senhor, nós sabemos que vai piorar, Jesus, porque a tua palavra já está mas, Senhor, nós queremos, Pai, que o Senhor está conosco, que a tua palavra todo dia, Pai, fala conosco, nos consola, nos dá força, Senhor, e nos encoraja, Pai, para que nós possamos, Senhor, estar te aguardando, Senhor, como foi cantado nesta noite. Então, Senhor, que tu possa, Pai, falar aos nossos corações e que nós possamos sair daqui, Jesus, de forma diferente, renovados e transformados pela tua palavra, Pai. Em nome de Jesus, amém. Podem sentar. Tudo bem com vocês? Paz do Senhor, né? Que a gente é crente, né? Paz do Senhor, paz do Senhor. Desde já sou muito grato por estar aqui mais uma vez, né? Eu já dei aula para os jovens, já dei aula para os adultos, agora me encerrar com chave de ouro o ano pregando, né? Desde já eu agradeço também a gente chama de Natalinha, viu, gente? É só por conta do carinho e da convivência que a gente teve com ela durante muito tempo. Mas vamos lá, para não perder tempo, vocês podem abrir a Bíblia de vocês em Mateus. Mateus capítulo 6, verso de número, a partir do 25. É um tema um pouco complexo e também um pouco técnico também, por conta da gente tratar de uma questão que é bem cotidiana dos nossos dias. Mateus capítulo 6, verso de número 25 ao 34. Gostaria que vocês me acompanhassem aqui. Eu vou lendo e vocês vão acompanhando. Por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa... Não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento, e o corpo mais do que as vestes? Observai as aves do céu, não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiros, contudo vosso Pai Celeste as sustenta. Porventura não valeis vós muito mais do que as aves? Qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? E por que andais ansiosos quanto aos vestuários? Considerai como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham,
nem fíamo. Eu, contudo, vos afirmo que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, quanto mais a vós outros, homens de pequena fé. Portanto, não vos inquieteis dizendo: que comeremos, que beberemos, ou o que nos vestiremos? Porque os gentios aqui procuram todas estas coisas, pois o vosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas elas. Buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas estas coisas serão acrescentadas. Portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados. Basta ao dia o seu próprio mal. Como eu disse aqui, por ser um tema muito técnico, a gente tem que explicar um pouco e definir algumas questões importantes. Segundo a OMS, que é o órgão mundial da saúde, o Brasil ele é considerado o país mais ansioso do mundo. Só para você ter noção, a gente só de cálculos, 13,6 milhões, segundo a OMS, consideram a quantidade de brasileiros que passam pela ansiedade. Então, o texto bíblico em si, ele trata sobre uma questão de um tempo tão diferente do nosso, mas que ao mesmo tempo é um assunto tão atual. Então, até 2030, a ansiedade pode ser uma das principais doenças que pode afetar o homem. Mas a gente deve ter um cuidado com isso. Durante muito tempo, a gente, como cristãos, a gente não deu a devida atenção pela ansiedade. A gente, até mesmo relacionado a outros temas, a gente deixou muito a desejar como igreja alguns assuntos. E por conta da gente deixar esses assuntos de lado, muitas pessoas não souberam lidar com essa situação. Quantos pastores que não chegaram até mesmo ao extremo do suicídio? Quantos pastores que não aguentam a pressão da obra de Deus e passam pela ansiedade? Porque não é fácil, meus amigos, cuidar de pessoas. Então, logo mais, se a gente deixar esses temas de lado, nós vamos correr grandes riscos. O livro de Schutzum, que é um autor, o nome do livro é A Arte da Guerra, ele diz que nós devemos, em uma guerra, quando nós vamos para a batalha, nós temos três perspectivas. Primeiro, a de você conhecer a si e não conhecer o seu inimigo. A segunda, de você conhecer a si, não conhecer a si e não conhecer ao seu inimigo. E tem a terceira perspectiva de que você deve conhecer a si e conhecer as artes do seu inimigo. Porque quando nós não conhecemos nem a nós mesmos e não conhecemos nem o nosso inimigo, com certeza a nossa derrota será certa. Agora, quando nós conhecemos a nós mesmos e quando nós conhecemos o nosso inimigo, nós não vamos nós não vamos dar bobeira, nós não vamos vacilar na hora da batalha, nós não vamos vacilar na hora da guerra, nós não vamos dar brecha para o inimigo. Então, nós devemos inicialmente saber que este risco, quer seja cristão, quer não seja cristão, nós estamos sujeitos a viver
a ansiedade. Mas o texto em si, a qual a gente trata, ele é bem específico. Jesus ele é bem específico para a gente. E nós não devemos andar ansiosos por coisa alguma. Então, em si, a gente deve definir o que é ansiedade. Usando primeiramente um termo técnico aqui, a ansiedade, ela é inicialmente nós devemos definir ela como um transtorno que afeta a nossa racionalidade por meio do nosso psicológico. Ou seja, assim como nós somos sujeitos a ficarmos doentes fisicamente, nós também somos sujeitos a pegarmos uma crise psicológica. Ou seja, Deus nos fez racional, diferente mais das demais criações. Deus ele nos deu um momento para nós sermos racionais, nós pensamos. Mas por meio do pecado de Adão, a influência do pecado que afeta o nosso ser, ela está abrangendo em todas as áreas. Nós ficamos doentes por conta da consequência do pecado. Nós pecamos por conta da consequência do pecado lá atrás. E assim como nós somos sujeitos a doenças físicas, nós também somos sujeitos a doenças psicológicas, porque somos seres racionais. Deus nos deu uma mente, Deus nos faz pensar, Deus nos faz compreender o cuidado que nós devemos ter sobre essa área. E hoje muitos jovens vivem rotineiramente dentro desse aspecto de ansiedade. E isso é uma pressão até mesmo, às vezes dentro da família, às vezes pela própria sociedade, por o jovem querer ser aceito por todos. Ele não quer ser rejeitado por nada, e principalmente na época dos influenciadores nas redes sociais. Então, o jovem em si, ele já sofre essa pressão na sua juventude, e principalmente por termos uma sociedade que dia após dia quer nos afastar de Deus. E se nós não tomarmos cuidados, nós vamos acabar sendo mais influenciados pelo mundo do que sendo influenciados pela palavra do Senhor. Quantos dos nossos membros da nossa igreja ou de qualquer outra igreja que não já se afastaram da casa do Senhor, já foram influenciados por doutrinas, por ideologias, as quais andam longe, passam longe da palavra do Senhor. Então, ansiosidade, ela é algo que nos afasta da presença do Senhor. Se eu disser, tem a ansiosidade saudável, né? Que é aquela ansiosidade que dá um friozinho na barriga e tudo. Mas o texto ele é bem claro. Ele não dá nenhuma abertura para essa questão da ansiosidade. Porque a ansiosidade ela é causada pela autoconfiança de nós mesmos. É uma autoconfiança que em um ponto ele vai acabar deixando o Senhor de lado. É por isso que o próprio texto que a gente leu, ele vai dar um exemplo da erva do campo e dos pássaros. Isso é muito interessante, porque nos faz refletir, e Deus ainda nos faz uma pergunta: olha, se um pássaro, se eu me preocupo com o pássaro, se eu me preocupo com a erva do campo, quanto mais você que é meu filho, quanto mais você que é minha criação, e como diz em Gênesis, coroa da criação. Quanto o Senhor, Ele quer curar as nossas emoções, e quantas pessoas dentro da casa do Senhor estão feridas. Quantas pessoas dentro da casa do Senhor
passam por frustrações na vida, passam por frustrações na sua vida em totalidade. Infelizmente, por nós termos uma definição de que a ansiedade em si, ela é coisa em si demoníaca, nós acabamos diagnosticando as pessoas erradas. Nós acabamos aconselhando as pessoas erradas. Claro que existem passagens bíblicas a quais dizem que há influência em certos momentos de demônios para essas crises. Mas também há outras perspectivas que tratam também sobre outras questões. Um exemplo é o profeta Elias, logo após vencer os profetas de Baal, e ele vem Jezabel atrás dele, ele tem uma crise e vai se esconder. Claro que o termo ansiedade ele é mais atual nos nossos tempos, mas eles tratam sobre a questão como melancolia. Mas isso, a gente está falando de algo muito sério. E se nós errarmos na questão do aconselhamento inicial, nós podemos desencadear um grande problema. E como o meu pastor diz, todo problema que hoje é grande, um dia foi pequeno. Então, se nós não tomarmos cuidado, se nós não primeiro compreendermos e sabermos quem é o nosso inimigo, nós vamos acabar aconselhando pessoas erradas e não vamos saber lidar com esse problema, que é um mal a qual assola todo o mundo. Então, tratando mais sobre a questão do jovem, o jovem ele é ansioso em si. João, na sua epístola, quando ele diz que os jovens, vocês são fortes, ele vai tratar sobre a questão da impulsividade do jovem para as coisas. É aquele ditado: quando não é 8, é 80. O jovem é 80. Por quê? Porque quando ele cai de cabeça em um relacionamento, tratando sobre relacionamento, ele entra não é com o pé, não é com os dois pés, ele entra com a cabeça e o corpo todo. Então, por conta dessa impulsividade, o jovem em si, ele já se torna ansioso. Porque quando ele se relaciona, eita, agora tem que trabalhar para casar. E agora, vou trabalhar de quê? Eita, agora, e a minha faculdade? Meu Deus do céu. E agora o que eu vou fazer da minha vida? Eita, agora eu vou ter que estudar, tenho que estudar muito para fazer uma faculdade. Vou ter que fazer a festa de casamento. Eita, agora eu vou ter que comprar casa. Não, vou comprar um apartamento ou uma casa. Então o jovem em si, ele já tem um impulso desenfreado. Então a ansiosidade já começa na juventude. Mas o texto em si, ele nos dá paz. Ele nos dá uma perspectiva de cura no nosso interior. Não é que Deus está dizendo assim: olha, o passarinho, ele não faz nada, mas eu cuido dele. Olha, aí vai para o campo, só cresce, não faz nada, mas eu cuido dele. O Senhor não está tirando a nossa responsabilidade. Isso é importante da gente tratar, porque senão a gente vai dizer: esperei que passe isso no Senhor. Lá na minha rede de casa, as contas chegando, não, esperei que passe isso no Senhor. Não é que nós não venhamos a crer na providência de Deus, mas nós temos a responsabilidade de trabalhar. Nós temos a responsabilidade dos jovens de estudar, de se estar fazendo uma faculdade ali no seu TCC e assim por diante. Mas é que em todas essas coisas eu me esforço, eu trabalho, mas acima disso tudo eu ainda dependo mais do Senhor. E pelo meu esforço, o Senhor vai cuidando de mim em todas as áreas da minha vida.
quer seja na psicológica, quer seja na área financeira, quer seja em qualquer outra área. O Senhor está aqui nos mostrando que Ele é o Deus que provê quando nós buscamos o Seu reino, e Ele cuida de nós nos mínimos detalhes. Então é isso que o texto em si, ele quer tratar com a gente. Ele quer tirar o nosso coração da ansiosidade. Ele quer tirar o nosso coração para que ele não venha se frustrar quando as coisas não derem certo, quando as coisas não vierem a ser de acordo com como eu quero. É por isso que no Salmo 40 ele vai dizer: esperei com paciência no Senhor. É confiar na presença do Senhor, é depender da presença do Senhor, é se alegrar na presença do Senhor, independente das dificuldades. É crer que nós, assim como Jó disse, depois de passar uma crise por todas as áreas de sua vida, Jó ele diz: eu sei que o meu Redentor vive e em breve ele vai se levantar. Como está o seu coração? Como está a sua mente? Às vezes nós queremos acelerar a coisa no nosso tempo. Às vezes nós queremos que a nossa vontade seja a vontade de Deus. Mas a ansiedade em si, em suas definições, ela é uma consequência das coisas que vêm lá de trás de Adão. Porque ela quer afastar o nosso coração do cuidado do Senhor. Ela quer afastar o nosso coração da providência de Deus. Ela quer afastar o nosso coração da promessa a qual Deus institui para a gente. Então, em si a ansiedade ela é muito complexa. E isso é muito importante da gente compreender, porque nós podemos ser objetos de transformação de outras pessoas, nós podemos influenciar outras pessoas, nós podemos aconselhar outras pessoas, mas por conta da gente deixar essa área muitas vezes de lado, nós não sabemos lidar. Às vezes as pessoas podem até chegar para a gente, mas por a gente não compreender, por a gente não ter o conhecimento dessa área, a gente fica perdido. E isso está presente dentro da casa do Senhor. Algumas semanas atrás eu fui visitar um jovem que ele estava passando por essa crise. Fazia 2 dias que ele não dormia. Ele estava no 220 direto. E eu fui visitar ele e ele passou por medicamentos. E às vezes, por a gente dizer, a gente não tem uma maturidade para lidar com essa questão, como eu disse no início, a gente pode acabar influenciando a pessoa de uma forma errada. Então, inicialmente, nós devemos ter cuidado com as palavras. Isso é muito importante, porque quando a gente pega uma pessoa como essa, a questão psicológica em si, ela pode achar totalmente errado. Aqui ela pode compreender totalmente errado na forma que nós tratamos aquilo. E em si, inicialmente nós devemos tratar assim, primeiro é necessário falar.
A ansiedade em si, ela entra na nossa vida de diversas formas. Ela pode entrar na minha vida e ser evidenciada de uma forma, mas ela pode entrar em outra vida e ser evidenciada de outra forma. Por conta um exemplo, existe as doenças psicossomáticas, que é o quê? Você não tem aquela doença, mas a sua mente em si, ela produz que você está sentindo alguma coisa e que vai acontecer alguma coisa brevemente e você vai ter um piripaque e vai morrer naquela hora. E começa aquela falta de apronto, meu coração vai parar, meu Deus do céu. Mas existe a forma inversa, que é o quê? Um exemplo, as pessoas que sofrem de CA, que é câncer, ela parte ao inverso da psicossomática. Ela primeiro, inicialmente, ela é evidenciada no corpo, e a partir do corpo, ela vai para a mente. Então, nós podemos encontrar a ansiedade em si de diversas formas. E aqui eu trouxe dois exemplos distintos. Primeiro, o de Elias, que passa por inicialmente, e depois mais na frente com o rei Saul, que ele se sente perturbado por espíritos, tanto que tem lá um momento em que ele chama Davi para que Davi venha tocar a harpa, e ele era chamado constantemente para trazer calma ao coração do rei. Então, quando a gente compreende as formas a quais a ansiedade pode trabalhar, nós vamos ter cuidado com as palavras, nós vamos ter cuidado de como aconselhar, de como a gente vai tratar com aquela pessoa. Então, as formas distintas de ansiedade, elas podem ser enviadas de diversas maneiras. E às vezes é muito interessante porque às vezes a pessoa aqui na frente de todo mundo, por conta dela não ter uma compreensão dessas questões que a gente está falando aqui, ela está totalmente aqui, ó, louvou aqui, fulano, e a gente, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, e pula e vai, mas quando ela chega em casa, ela se tranca. E ela vai se afundando mais e mais. Porque a gente tem que ter cuidado, porque a ansiedade, ela é, podemos dizer, o primeiro passo para consequências maiores. Como eu disse, todo problema grande, um dia foi pequeno. Então a ansiedade em si, ela existe alguns estágios. Sobre a questão de depressão aguda, que já é uma questão de depressão mais profunda. Então, tem a questão da baixa autoestima também que existe, que é muito relacionado e é o resultado às vezes de bullying no colégio, a falta de aceitação que eu disse dos jovens. Eu queria ser daquele grupo, mas aquele grupo não me acolhe. Eu queria ser conhecido, mas eu não sou conhecido. Então, gente, a nossa juventude hoje, se a gente não tratar sobre essas questões, pode acontecer coisas gravíssimas. O meu pastor, ele é professor de jovens em uma escola, e ele disse que aconteceu um fato de que, estava acontecendo um fato de que uma jovem, ela, na sua casa, ela estava começando a se cortar, estava começando a se mutilar os seus braços. E isso a diretora soube, e eles foram visitar aquela jovem. E eles conversando, olha só a experiência que eles tiveram. E eles conversando, no diálogo ela soltou porque ela se cortava.
Ela mora em um apartamento e ela diz: professor, eu me corto porque eu fico direto ouvindo uma voz para me pular daqui. E por eu não querer pular, professor, eu acabo me cortando. É o que a gente chama de automutilação. Esse jovem era cristão. E aqui entra a questão de que nós também estamos sujeitos a essas coisas. Nós somos do mundo ainda, nós ainda estamos no mundo. Então, você já pensou? Então, se a gente tratasse isso sempre de uma forma demoníaca, por mais que pode acontecer que haja influência de demônios, se a gente sempre tratar de uma forma que aquela pessoa, isso é falta de espiritualidade. Eu acho que você está frio, irmão. Irmão, não tem fé não, deixa de tomar remédio. Irmão, psicólogo é corre doido. Tanto que a gente às vezes brinca sobre a questão do psicotécnico para quem vai tirar a carteira, né? Isso, não passar é doido, viu? Eu acho que não passa não. Mas a gente brinca aqui, mas isso é muito sério, meus irmãos. Então, principalmente, mas como vencer a ansiedade? O tempo já foi embora aqui, eu não gosto muito de passar. Mas, agora a gente já viu alguns exemplos de ansiedade, como ela é evidenciada, mas agora, como eu posso tratar de uma forma, inicialmente de uma forma mais técnica? Primeiro, nós precisamos falar. É necessário você falar. Você precisa falar se você está passando por isso. E pasmem, porque isso é inicialmente uma terapia. Se você for em um psicólogo, ele vai tratar alguns pontos que são terapêuticos. E um delas é inicialmente falar. A segunda é a música. A música ela é uma questão terapêutica na depressão, na ansiedade. Ela é um objeto de terapia. Segundo, exercícios físicos, que às vezes a gente deixa a desejar, né, como crente. Comer é tão bom, fazer exercício, misericórdia, né? E, meu amigo, aquele churrasco, né? Os irmãos, eita glória. Mas para chamar ele para fazer uma caminhada no aeroporto, meu amigo, o bicho pega, né? Mas vamos vencer, irmãos. Vamos cuidar também do nosso corpo, porque ele é sempre morada do Espírito Santo. Amém? Então, nós vamos lá, inicialmente de uma forma técnica, precisamos falar. Segundo, se você está passando por esse momento, procure uma pessoa que tenha conhecimento nessa área. Procure um psicólogo. Se alguém disser que isso é coisa de doido, diga que doido é ele. Muitos pastores, meus irmãos, passam por psicólogos, porque senão eles não aguentam a pressão. Aí vai chegar aquele fato da gente ver lá no jornal, o pastor se suicida, porque ele não aguenta a pressão. E aonde tem pessoas, tem problema. É na igreja, é no trabalho, é na faculdade, aonde
tem pessoas, tem problema. Então, se a gente não compreender isso, a gente pode acabar se aconselhando errado. Então, procure um especialista. Se ele lhe diagnosticar com remédios, tome os remédios. E aqui é muito importante explicar que Deus trabalha de duas formas na nossa vida. Primeiro, de uma forma extraordinária. Deus ele pode me curar. Aqui é a minha dor de cabeça, Deus pode me curar. Amém. Estou curado, sem tomar nada. Mas Deus também cura de uma forma ordinária. Ele pode, Deus deu sabedoria a um cientista para criar a paracetamol ou a dipirona para mim tomar, para mim ficar bom da cabeça. Isso é uma forma ordinária de Deus me curar. E do mesmo jeito como Deus é glorificado na forma extraordinária, Deus é glorificado na forma ordinária. Porque é Ele que dá todo o conhecimento. Então, vamos lá para Filipenses, para já encerrar, porque já foi o tempo aqui. Não dá. E por fim, para não ficarmos só em um termo técnico de uma psicologia somente, vamos dizer assim, secular, né? Vamos tratar de uma forma direta com a Bíblia, mas vamos também para o aconselhamento bíblico. Filipenses capítulo 4, a partir do verso 4 ao verso 7. Filipenses capítulo 4, do verso 4 ao verso 7. Diz assim: alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos. Seja a vossa moderação conhecida de todos os homens. Perto está o Senhor. Não andeis ansiosos de coisa alguma. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração, pela súplica, com ações de graça. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente psicológica em Cristo Jesus. Aqui entra a questão do aconselhamento bíblico. A gente, como cristão, a gente não trata só a questão da ansiedade de uma forma, podemos dizer, secular, entre aspas, mas também de uma forma bíblica. E uma dessas formas bíblicas é a qual o apóstolo Paulo aqui ele nos exorta, que é alegrarmos no Senhor. E através dessa alegria é compreender que o Senhor ele vai cuidar de mim em todas as questões, porque a minha alma está alegre nele. A fonte da minha felicidade não está em eu ter um carro caro. A fonte da minha felicidade não está em ter uma roupa de marca. A fonte da minha felicidade não está em ter uma casa luxuosa. Por mais que não é errado você ter isso, uma observação, mas que a minha felicidade, a minha alegria está no Senhor. O Senhor é a minha alegria. Por mais que eu não tenha essas coisas, ou tenha essas coisas, a minha alegria está no Senhor. E por eu confiar no Senhor, por a minha alegria ser o Senhor, é porque eu não ando mais ansioso por nenhuma dessas coisas. Porque agora, o meu coração não está mais interessado somente nessas coisas. O meu coração não está ansioso por essas coisas. Mas agora o meu coração está se alegrando no Senhor. O meu coração está buscando o Senhor. O meu coração está buscando o reino do Senhor. E é por eu buscar o reino do Senhor, essas demais coisas estão sendo acrescentadas na minha vida. E o Senhor vai cuidando do meu coração. Então, não andeis ansioso por coisa alguma. Pelo comer,
Busque primeiro o reino do Senhor. E para encerrar, esse texto, ele vai nos trazer um ensinamento muito importante do porquê as pessoas, elas buscam tão desenfreadas essas coisas. Porque as pessoas, elas querem viver daquilo que elas não são, ostentar aquilo que elas não têm, porque aquilo é a fonte da alegria delas. É por isso que elas estão tão interessadas naquilo que comem, é tanto que até nós pega, né? Vamos lá fazer o churrasco, tem que ter o selfie lá com a carne, né? E o refrigerante, porque nós estamos no churrasco. Então o coração delas, a felicidade do coração delas, o prazer do coração delas, estão nessas coisas passageiras. Mas primeiro nós devemos compreender que a fonte ou o Criador da alegria é Deus. Aquele que distribui a verdadeira alegria é Deus. E o porquê essas pessoas se frustram tanto, mesmo tendo tantas coisas? Com certeza vocês já viram na internet: milionário se suicida. Mas não tinha tanto dinheiro para comprar tudo. É porque essas coisas são passageiras. Essas coisas são transitórias. Mas a alegria do Senhor, ela é eterna. A alegria do Senhor é a fonte da verdadeira alegria. E você vai procurar, as pessoas vão procurar em toda a face da terra, no sentido da alegria, nas coisas terrenas. Mas elas jamais vão preencher o seu vazio. Porque essas coisas, elas não são a fonte, não são a essência da verdadeira alegria. Mas quando nós estamos aqui compreendendo o verdadeiro sentido da verdadeira alegria, nós vamos resumir tudo naquilo que o salmista Davi diz: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Davi compreendeu o verdadeiro sentido de alegria, e Davi compreendeu que só aqui ele iria achar o verdadeiro sentido de alegria. É por isso que ele disse: eu me alegro em estar aqui, porque aqui eu encontro o verdadeiro Criador, aqui eu encontro o verdadeiro sentido de alegria. Aqui a minha alegria não acaba pela manhã, mas pelo contrário, ela se renova e ela vai permanecer para sempre, porque a minha alegria, ela é eterna. E é por isso que nós estamos aqui. É como diz um certo livro que eu acho chamado de um pai: o legado da alegria soberana. Só aqui você vai encontrar o verdadeiro sentido da alegria. Você pode procurar em qualquer canto. Você pode procurar em qualquer local. Muitos procuram nas drogas, muitos procuram no sexo, muitos procuram nas festas, muitos procuram em qualquer outro local. Mas quando o amor de Deus preenche o nosso coração, quando a alegria do Senhor nos faz estar aqui, por mais que o mundo todo não esteja, mas o seu coração está alegre de estar aqui, você compreendeu o verdadeiro sentido de alegria. E é por isso que nós oramos, nós cantamos, nós pulamos e nós nos alegramos na presença do Senhor. Então, desde já, eu agradeço a oportunidade que eu tenho para vocês. É mesmo, um prazer
E eu creio que no ano que vem dará certo, trazer você de novo, e junto com os meninos que você disse que o Ministério de Louvor lá, né, que é o jovens lá, são fogo puro, né? Deus quiser, dará tudo certo no ano que vem, para que a gente vai marcar para que eles venham se fazer presente aqui. Então, muito obrigada a todos que estão nos visitando. O Ministério de Louvor Aba, amo vocês. Tenho um carinho muito grande por vocês. Deus continue abençoando a vida de cada um de vocês. Glória a Deus. O Rei Douglas, ao mando do Ronieri, pediu para fazer uma oração aqui para encerrar, amém? Glória a Deus. O Ronieri é porque ele gosta de ficar ali na porta. Aleluia. Glória a Deus. Vamos ficar de pé. Aqueles que querem oração, que passam por essa batalha, ansiedade, vem aqui, não é vergonhoso. Vem receber a oração. Venha receber a oração, que Deus vai fazer coisas grandiosas, amém? Não tenha vergonha, pode vir para frente. Somente você que sofre com essa doença do sexo chamada ansiedade, amém? Não tenha vergonha. Amém? Vamos orar em nome de Jesus. Quem vai orar junto comigo? Vamos orar em nome de Jesus. Senhor nosso Deus e nosso Pai, obrigado a Deus por esta oportunidade, a Deus que nos foi dada de estar aqui na tua casa. Obrigado a Deus pela tua palavra que foi mencionada aqui nesta noite, Deus. Obrigado pela vida do teu filho que foi canal de bênção por estar aqui, ó Pai. E ceder o seu tempo para vir falar do teu amor, Senhor. Para vir falar da tua palavra, ó Pai. Deus, o Senhor conhece a cada vida que chegou aqui neste lugar. Deus, tu conhece os traumas, ó Senhor Deus da glória. Mas nós cremos e acreditamos em Ti, ó Pai. Nós cremos no milagre, nós cremos na cura, nós cremos no Deus, ó Pai, que operou no passado e ainda continua a operar, Deus. Deus, tu és aquele que sonda o coração e a mente, e conhece o deitar e o levantar, ó Pai. Aí estão essas pessoas que vieram até aqui, ó Pai. Eles vieram pedir o teu auxílio, o teu socorro, a tua ajuda, Deus. Que o Senhor possa estender as tuas mãos poderosas, ó Pai, e tocar aonde eu não posso tocar. Que o Senhor Deus possa estar tocando, ó Senhor Deus da glória. Que o Senhor Deus possa estar repreendendo todo o mal. Do alto da cabeça, a planta dos pés, que eles possam sentir a tua presença, o teu abraço, ó Senhor Deus da glória. Que essas pessoas possam entender o quanto eles são preciosos para Ti, ó Pai. Se nós não fôssemos preciosos para Ti, jamais o Senhor teria morrido na cruz do Calvário, ó Pai. Por isso que eu entendo que eu sou precioso para Ti, ó Pai. Obrigado, ó Deus, porque o Senhor nos tiraste da lama, do lamaçal do pecado, ó Senhor Deus da glória, para que hoje nós pudéssemos estar diante de Ti, andando em testemunho de vida. Deus, que a luz do Evangelho possa se resplandecer cada vez sobre nós, ó Pai. Que a luz da aurora, ó Pai, possa brilhar mais e mais sobre as nossas vidas, até seu dia perfeito, ó Deus. Guarda, Senhor, a cada um de nós, ó Pai. Livra-nos dos ataques do maligno, ó Senhor. Tudo que o inimigo tem tramado contra a vida desse jovem, tudo que ele tem arquitetado, ó Senhor, para destruir, para parar a chamada a qual o Senhor Deus tem na vida deles, vai quebrando, vai desfazendo, em nome de Jesus. Nesse nome, o nome de Jesus tem poder para desbaratinar todas as forças do mal. Em nome de Jesus, a tua palavra diz que maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo. Obrigado, Senhor, porque nós somos templo, nós somos moradas do teu Espírito Santo, e o Senhor estará nos capacitar, e o Senhor está nos tratar, Senhor, o nosso caráter e o nosso temperamento, ó
Tu sabe o quanto precisamos melhorar, Senhor. Diante de Ti, desperta esta juventude. Faz com que aqueles que já não queimam volte a queimar diante da Tua presença. Que o fogo do Teu Espírito possa fazer com que pessoas que já não sentem mais o mesmo prazer, a mesma alegria de Te servir, que volte a sentir novamente, e que o fogo do Teu Espírito queime todas as impurezas que há sobre a nossa vida, em nome de Jesus, ó Pai. Não permita que venhamos estar da mesma forma, nem do mesmo jeito na Tua presença, mas faz em nós aquilo que o Senhor quer fazer. Nós não nos pertencemos mais, nós somos Teus, porque fomos comprados pelo Teu sangue poderoso. Nós não fomos comprados nem por ouro, nem por prata. Nós temos um nome, e esse nome se chama Jesus Cristo de Nazaré. Obrigado, Jesus. Nos despede em paz, nos leva para o nosso lar. O culto não para aqui, o culto continua, em nome de Jesus Cristo, e amém. Todos sejam abençoados em nome de Jesus. Amém. Podem ir para cá.